Olá, uma boa noite a todos. Agora são 6h02. Hoje é dia 6 de março. Está no ar o programa Café Debate aqui pela rádio Univale FM 94,9. E hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a técnica do parto humanizado. A equipe Nascendo em Família promove um curso para os futuros papais sobre esse assunto. E hoje nós vamos adiantar aqui um pouco mais sobre essa atividade. E também vamos conversar com duas mamães que trouxeram os seus bebês, a Micheline Trai com o seu bebê Luca e a Ana Paula Góes com a bebê Alice. Café Debate. Café Debate. Entrevista do dia. Estamos de volta com o Café Debate, agora são 6h19. Agora, então, nós vamos conversar com as duas mamães que trouxeram seus bebês, né? A Micheline Trai com o bebê Luca, de 2 meses, e a Ana Paula Góes com a bebê Alice, de 7. E também vamos falar com a Sara, né? Que é a doula e que a gente já conversou em outra oportunidade, né, Sara, sobre o parto humanizado. Uma boa tarde, uma boa noite, né? A todas, sejam bem-vindas ao Café Debate. Obrigada. Boa tarde, obrigada. Com certeza um bate-papo, né, muito proveitoso. O Caleb está encantado aqui, né? Alice, eu adoro criança. Tá rindo, ela aqui. tá Sorridente, né, Alice? Eu adoro criança, paixão por criança, é muito legal. É um assunto muito bacana também, né? A gente queria conversar então com nesse primeiro momento com a Micheline e também com a Ana Paula para falar de que forma que vocês conheceram, né, esse tema do parto humanizado e o que chamou a atenção de vocês para optarem em fazer o parto humanizado para trazer, né, os seus filhos a esse mundo. Bom, eu já tenho outro filho de 10 anos que nasceu numa cesárea, que eu não queria, eu queria que ele tivesse nascido de parto normal, porque na época a gente não sabia a diferença de um parto humanizado para um parto normal. Então, quando eu engravidei, a gente começa a buscar. Primeiro passo a internet, né? Tu entra na internet, começa a pesquisar para ver qual é a diferença. Então, fiquei conhecendo o parto natural e vi a necessidade de buscar uma doula para poder me auxiliar e me dizer o que era realmente, porque a internet tem muita informação e tu acaba não sabendo o que é e o que não é. E onde encontrar uma doula, né, Ana Paula? Exatamente, onde e se é uma doula que tu se identifique, né? Então, nessa época eu estava na Bahia, não estava nem em Balneário, sabendo que eu ia voltar para Balneário. Então comecei a procurar de lá pela internet uma doula aqui. Tem que ter essa questão da comunhão também? Com a doula, uma comunhão, né? Eu acho ali... que a parte mais importante, cada gestante acha uma coisa, né? Minha opinião, a parte mais importante é tu confiar na equipe que está contigo. Porque tu vai estar numa hora de fragilidade, com um monte de coisa nova para ti, porque tu está vivendo aquilo pela primeira vez. Então tu precisa ter gente experiente que te passe confiança para tu conseguir parir. Porque não é simplesmente o bebê nascer, tu tem que conseguir parir. Na minha, é uma opinião pessoal, né? Pode ser, isso muda de mãe para mãe. Então, aí eu acabei conhecendo uma outra doula que não me identifiquei com ela. Então, fiquei de novo sozinha, de novo preocupada com o que ia acontecer. Quando eu voltei para Balneário, consegui encontrar a Sara. E aí a Sara me apresentou, me mostrou como era e me mostrou a equipe para me levar a ter o parto lá em Brusque. Que eu acabei fazendo o parto lá em Brusque porque era onde tinha sala de parto natural e tudo isso. Onde já é comum, né, o grupo Nascendo em Família fazer os partos, né? Exato. De quantos assuntos nós temos pautado aqui, a Luana que coordena o programa Café Debate, a Luana que é responsável pela produção, né, do programa Café Debate. Eu venho aqui participar do programa Café Debate e tenho a oportunidade de me deparar com vários assuntos e também pessoas maravilhosas a qual nós recebemos. Inclusive hoje o Luca, né, e a Alice, não é verdade? A doula Sara Helena e também a Micheline e a Ana Paula. Isso é bom demais. Obrigado pela consideração, Wagner, Lúcio e família. E a gente agora vai conversar também com a Micheline, que está aqui com o Luca, de 2 meses, para contar um pouco da experiência dela também, como ela descobriu, né, como ela chegou até o grupo Nascendo em Família. O Luca foi uma criança muito planejada. Então a gente queria que esse parto fosse um parto de qualidade. Eu já tenho outro filho. Foi parto normal, não foi uma experiência tão legal, mas eu queria continuar com o parto normal e através de amigos a gente chegou no grupo, né, na equipe Nascendo em Família
e a gente participou de todos os módulos, a gente se preparou bastante para que a gravidez do Luca e o seu nascimento fosse, né, de qualidade. Então, tanto eu quanto o pai dele, a gente participou de todos os debates da equipe, de todos os cursos. Desde o início? Desde o início. A gente se preparou bastante na questão da alimentação, na questão de a gente fazia hidro, na questão de ter uma vida bastante ativa. Eu continuei trabalhando até 2 dias antes do Luca nascer. Então, foi uma gravidez abençoada, né? E esse planejamento que a gente fez, esse apoio da equipe foi muito importante. A partir do momento que eu ouvi o que era o parto humanizado, eu e o meu esposo não tivemos dúvida nenhuma de que a gente queria que o Luca nascesse daquela forma. Há um envolvimento, né, do casal. Isso. E o pai Isso é mais importante? Isso, é muito importante a participação do pai. É o que a equipe prega, é o nascendo em família, né? Com a participação da equipe, com a participação do pai, da mãe. E o que foi então, você conhecer o que é o parto humanizado e decidir, né, ter o parto humanizado? A partir do momento que eu ouvi o que era, não tinha outra forma, não existia outra forma de fazer esse parto que não fosse esse. Foi um momento maravilhoso, que eu venho com prazer fazer esses depoimentos, porque eu gostaria que todo mundo tivesse essa oportunidade. Qual a diferença, né, do parto que você antes tinha vivenciado e com esse de agora? Existe uma série de diferenças, né? Na verdade, foi um parto doloroso, foi um parto em que a gente fica sozinha, a gente não tem ninguém junto com a gente. Isso me marcou bastante, né? E no parto humanizado, além do apoio da Sara, que foi muito importante, da doula, a presença do pai, o momento inteiro contigo, enquanto você está vivenciando, né? Esse se preparar para o nascimento, foi de suma importância. Isso aí é como antigamente fazia-se, né, Sara, em relação às famílias, né, que tinham as crianças no quarto, a mãe, as irmãs, né, normalmente ficavam ali ao derredor da cama, a mulher tinha o parto com acompanhamento de algumas das parentes e passava uma segurança maior. Então, quando a mulher se depara com uma mesa, né, ali num lugar, no hospital, sozinha, com um médico talvez que ela não conheça, né, tão profundamente, aquela insegurança trava tudo, né? Isso acaba fazendo com que ela fique mais tensa, né? E o medo no corpo dela enrijece os músculos, e a sensação da dor aumenta. O hospital é um ambiente impessoal, então é importante que ela, como tu fizesse comentário em casa, né? Em casa ela tem as pessoas com que ela conhece e ela pode confiar, pode relaxar, pode se entregar. Então a diferença que a Micheline está dizendo, e que a Ana Paula também teve em outro bebê, em outra condição, é que antes de se informarem que existe essa oportunidade de poder estar próximo do bebê, de poder preparar o seu marido para estar no momento do nascimento, não só, mas também para auxiliar no pós-parto, que eles são preparados para isso também, né? Porque acho que o investimento, o bebê conta e agradece amor de pai e mãe, né? Os tempos mudaram, não é? Mas mãe fica em casa e pai trabalha. Ambos trabalham, ambos educam, né? Enfim, então essa confiança a equipe tenta trazer, né? A gente conta com a suíte, porque é um local especial dentro de um hospital, apesar de ser um hospital igual a todo ele, né? Mas como ela é um local diferenciado, ali dentro só está a equipe né, que assiste a cliente da forma humanizada, então ela pode realmente conseguir essa entrega, relaxar, pode ficar assim bastante a dois. Às vezes tem nascimentos que a doula ajuda muito, bastante quieta, só estando ali, só com suporte, um apoio emocional. Mas quem faz é a mulher, é o marido, é o bebê, né? E esse vínculo é importante, essa confiança elas têm que saber, o parto é delas, né? Uma acompanhante importante. Até porque a confiança ela não está baseada em palavras, né? Isso, né? Tem que ser informação, né? Tem que ter conhecimento, informação, e também tem que ter a parcela dela. Eu sempre costumo dizer que 80% é a preparação das mulheres, nossa, né? E 20% é a assistência da equipe. Né? Então, acho que depende muito dela, dessa questão da gravidez ativa, de se preparar com vídeos, se preparar principalmente emocionalmente, que as emoções afloram. A gente sabe, a Ana Paula estava falando, não é só parir um bebê, né? Parir um bebê é só um pedacinho do processo do nascimento inteiro, né? Então, é uma transformação em família, é mãe que se transforma, é pai que se transforma, é bebê que chega, né? Um relacionamento a dois que vira família, né? Então, o casal tem que se preparar para isso, porque a relação dos dois depende da segurança, confiança e bem-estar do bebê. É como se eles fossem um jardim.
os bebês florescerem bem. E é um O casal tem que fortalecimento estar bem. também do laço matrimonial do casal a partir dessa participação. O que vocês acham, Ana Paula e também a Micheline? Eu né? acho que tem dois fortalecimentos, sabe? Eu tive um parto cesáreo antes e demora um pouco a tu até se apaixonar por aquele bebê. Não sei se vocês conseguem me entender. Porque quando a Alice nasceu, ela já nasceu minha. Quando o Leonardo nasceu de parto cesáreo, ele me foi entregue. É uma diferença muito grande no nascimento do amor. E é claro que no parto natural o pai é tão ativo quanto a mulher. A gente depende muito desse apoio dele, até para te defender na tua escolha para tua família. Porque a família não tem a informação que a gente tem. Então a família às vezes pode pensar, mas tu é louca que se tu vai ter esse tipo de parto. Aí a gente hoje já conversa mais louca, é tu que vai ser amarrada numa cama e ser cortada e costurada. Entende? Então, isso com o marido, com certeza, e ele se sente mais pai. Não é que de repente chegou alguém na mão dele. Ele, desde a gravidez, ele vai estudando junto, ele vai acompanhando as fases do bebê para dar segurança para a gente. Então, com certeza, ele é um pai mais apaixonado do que um pai que não participou desse parto humanizado, digamos assim. Que bacana, muito Muitas legal. emoções, né, para Muito- quem ainda não é mãe. A Luana né, tá emocionada já. Como eu, e que quantas mulheres É lindo, agora né? estão nos ouvindo, que com certeza também têm esse sentimento, né? Agora, e voltamos então a falar também sobre a questão do parto humanizado. Tem muitas pessoas, com certeza, nesse momento, com dúvida também quanto ao parto em si, né? Tem essa preparação, como agora a equipe do Nascendo em Família está fazendo um curso, né, para os papais interessados, tem todo esse acompanhamento, mas chega na hora do parto, né? Eu queria que vocês contassem a questão de quanto tempo, né, durou ali esse momento tão especial, Micheline. Deixa eu voltar só no meu primeiro parto, que levou 7 horas para acontecer, né? Parto normal também. Parto 7 normal. horas. Sem ser humanizado. Sem ser humanizado. E esse segundo parto, eu entrei em trabalho de parto de manhã, mas tudo muito tranquilo. Assim que eu percebi que o Luca estava para vir, eu entrei em contato com a Sara. A Sara foi me tranquilizando por telefone, me orientando. E a gente foi se preparando para se dirigir a Brusque. Então, assim, eu acho que uma das dúvidas grandes é por ser o parto em Brusque, qual é a sensação que você tem de sair de Balneário ou de qualquer outro, né, município e ir até lá. A gente foi super tranquilo, com todas as orientações necessárias. A Sara estava junto, né, no carro da frente. E esse parto, quando eu cheguei lá, ele demorou 2 horas e pouquinho para acontecer. Que diferença, hein? Eu acho assim que essa preparação, os exercícios, as leituras, os vídeos, né? Toda essa preparação, a tranquilidade que eu estava, o fato do meu esposo estar junto, né? Como a Sara disse, estava o médico, estava a Sara com a gente, a enfermeira também, mas por eu estar junto com o André e por a gente ter vivenciado todo esse momento junto, foi muito tranquilo. Então, quando o Luca nasceu, a sensação que eu tinha de querer repetir de novo, né? Que foi bem diferente da primeira, né? De tão bom que foi. Ana Paula está rindo aqui também, né, Ana Paula, agora me diz uma coisa, e como lidar com essa situação do dificultoso, né, do parto anterior com esse de agora? Assim, na verdade, o meu primeiro parto não foi tão dificultoso. Eu tive uma cesárea por falta de informação, mas não foi frustrante para mim, foi tranquilo. Não era o que eu queria, não era o que eu esperava, mas eu não sofri tanto como tem muita mulher que sofre muito. Eu não sofri, eu não tive isso. Eu só senti a diferença do entrosamento mesmo, de eu estar mais presente, mais ativa. O parto realmente fui eu que fiz. Entende? Não foi feito por terceiros, foi feito por mim mesma, por mim, o meu marido, o meu filho estava junto na sala. Então, essa diferença eu senti ali na humanização mesmo, da história de ser humano, é porque foi humano. E do meu outro filho foi mais médico, foi um evento mais de hospital do que um ritual. Para mim, dela foi um ritual de nascimento. Como a gente faz um casamento, como a gente faz um batizado, assim foi o meu parto. E o meu outro filho não, foi a gente se preparar para uma cirurgia.
com roupa, com tudo isso. Então, até a amamentação demora mais para o leite vir. É tudo um pouco Sentiu mais... essa diferença, então. Sim, é tudo um pouco mais dificultoso quando tu não está completamente entrosada. Então, a diferença que eu senti, porque isso muda de mulher para mulher, mas a diferença que eu senti foi o meu entrosamento com o bebê e com o pai e com o meu filho poder estar participando, o amor que ele tem por ela, porque ele estava junto, ele assistiu a preparação junto, ele sabia de tudo que ia poder acontecer, ele estava na sala quando ela nasceu, ele foi para Brusque junto no carro, a gente acordou ele de madrugada para ele participar. Então, essa é a principal diferença que eu senti, não foi nem no parto em si, é todo um evento, entende? Até as visitas que vão te visitar, elas já vão com outro olho de o que vão oferecer, o que vai presente, porque também, na minha opinião, não é só o parto que tem que ser humanizado, é a maternagem depois. Também, né? É a preparação antes, não adianta, eu brinco, não adianta tu ir lá, fazer um parto humanizado e daqui a pouco levar teu filho para comer no McDonald's. Entende? É uma particularidade que tu tem tudo junto, é a tua alimentação. Eu não sou uma mulher que faz yoga, que às vezes fala, esse parto é para índio. Não, eu não sou uma mulher que faz yoga, eu sou completamente prática, eu não medito, eu não canto mantra, entende? Eu sou uma pessoa normal como qualquer outra que quis ter um filho assim. Legal. Aí, a partir dali, a gente assumiu toda a família a mudar os hábitos. Que não foi só ela, só o parto dela que foi natural, é o crescimento dela que tem sido. A escolha das roupas, a escolha dos brinquedos, o passeio, que tipo de passeio que a gente vai dar. Porque não adianta tu ir lá, ter um filho humanizado e com um mês dar uma voltinha no shopping com ele. Entende? Isso tem pode todo ser, um processo pós-parto. É dessa forma, ô Micheline? Com certeza. Eu só queria voltar um pouquinho na questão do parto. Na preparação, eles falavam muito que o parto é da mãe. Né? Que a Sara está lá como apoio, que o médico está lá como apoio, mas é a mãe que vai parir. E aconteceu uma coisa bem legal no meu parto, que no momento que eu estava na banheira, já com meu esposo e pronta para parir, o médico disse para mim, tu quer fazer o teu parto? Quer tirar o teu bebê? Né? Então, assim, ele me deu essa possibilidade de que se eu mesmo quisesse ter feito o meu parto, eu não fiz porque eu fiquei um pouco ansiosa, fiquei com medo de derrubar na água, né? Mas, assim, se fosse hoje, eu acho que eu faria, para ter essa recordação. Então, quando elas falam dessa questão de que o parto é da mãe mesmo, realmente, o Paulo, a Sara, eles ficam assistindo. Você vai, né? Como você está preparada para isso, pega, com né? certeza. Olha só. Com certeza no próximo eu pego. Hein? Agora, Micheline, então há uma grande diferença na questão do ganhar um filho ou tirar um filho, né? Exato. Com certeza. É, né? Com certeza. Isso é muito forte. Vamos melhorar um pouco, então. Vamos trocar o tirar por receber, vai. Receber. Porque ele vem sozinho, né? A gente deve receber. Exatamente. E outra coisa, realmente, é isso aí, é receber, né? É muito forte essa questão do parir, né? Faz muito tempo que eu não ouço a palavra parir, né? Exato, A gente tem... Sara, mais, né? não usa-se mais, que né? a gente vai parir, que tem que se programar para parir mesmo, né? Por acaso nós estávamos numa maratona de 2 bebês nascendo numa dessas semanas e bem interessante, um nasceu muito rápido e aí nós, por acaso, no pós-parto, ela ligou para a mãe dela. E ela disse, mãe, acabei de parir meu filho. Nossa, ela falou de um jeito tão natural. A equipe acabou se emocionando porque, sabe, você viu, acabei de parir meu filho. Você não ouve assim, né? É difícil, já é... Mas a gente tem uma experiência super especial com a Micheline e com o Luca. Eu queria que ela contasse um pouquinho, porque a gente fala do parto, mas a parte mais importante, seja lá o parto a cesárea humanizada, né, depois do trabalho de parto, a primeira hora, né, Caleb e Luana? Que deve ser muito especial para um bebê, porque ali já registra e dá condições emocionais para esse bebê no futuro, né? Então a gente não pode, de maneira nenhuma, quando dá, né, não separar mãe e bebê, né? Se for necessário, sim, mas na maioria das vezes não, né? Nos primórdios até ganhava-se, né? O bebê já ia pro braço. Sim, Direto, e hoje estamos assim. Que bacana. Não só para o braço, né, Micheline? Conta aí. E elas que já têm, né? A Micheline e a Ana Paula que já têm a experiência do primeiro filho, né? Agora o Luca e a Alice que estão aqui conosco são o segundo filho. Isso. Com relação ao pós-parto, o Luca, a partir do momento que ele nasceu, ele já ficou junto com a gente. No momento família, nós 3, depois a Sara e o Paulo, o médico, eles deixam a gente ter aquele momento
em família, de receber o Luca, de dizer para ele quanto ele foi amado e o quanto ele é importante. E o legal é assim, o Luca não saiu 1 minuto do nosso lado. A partir do momento que foi tirado de mim, ele ficou com o pai o tempo inteiro. O pediatra veio na suíte, a enfermeira veio na suíte. E a hora que eu saí da banheira e fui para a cama, o médico colocou o Luca na minha barriga. E o Luca, mais ou menos em 25 minutos, ele levou, né, Sara? Ele subiu sozinho até o peito, né? Eles chamam arrasta-peito. Sobe? Ele foi subindo sozinho, eu só fui cuidando para ele não cair. E ele chegou no meu peito, ele mamou na primeira hora de vida. Ele conseguiu fazer essa amamentação e a gente até tem, né, registrado isso. Ele levou 25 minutos, porque ele cansava, ele parava, mas ele chegou sozinho no peito e mamou na primeira hora de vida. Nossa, que coisa linda. Então, assim, é muita coisa emocionante num momento só. Né? Ficou registrado. Tudo ficou registrado. E é uma situação que, em relação à cesariana, não seria possível. Não nessa primeira hora. Uhum. Né? Não nessa primeira hora. Essa questão, isso que aconteceu, essa experiência. O que dá pra gente... A mãe tá meio sedada, né? Então, não, algumas ficam sedadas, né? Mas hoje em dia já não é mais necessário ficar, né? O que é possível é a mãe ficar com seu bebê logo depois da cesárea na sala de recuperação junto dela. Não daria pra gente fazer esse arrasta ao peito ou deixar, né, muitas vezes sem roupa, como a gente fica na suíte, porque como ela é climatizada, fica mais à vontade. Numa sala de cesárea e no centro cirúrgico tem o ar-condicionado por causa das aparelhagens, né? Então não dá pra ficar muito à vontade. Mas se é uma cesárea humanizada pós-trabalho de parto, como a orientação é essa, deve ter primeira hora. E a primeira hora basta ficar mãe e bebê juntos. Claro, nus, muito melhor, porque o bebê só conhece essa pele, né? Não conhecem roupas nem nada. Mas se não for isso, próximo, porque o bebê sente e reconhece a mãe pelo cheiro, pelo olfato, pela voz, pelo timbre, pelo toque. Né? Então é importante não separá-los, porque esse momento a mãe tem que, os hormônios do parto descem e sobem para a lactina, ocitocina, para o leite, para a produção do leite descida dele. Então não dá para ela ficar sozinha na recuperação, o bebê no berçário muitas vezes chorando e o pai esperando pelos dois. Então a ocitocina que tem que ser gerada, secretada pelo corpo para descer o leite, não vem. O bebê, que na primeira hora tem um reflexo de sugar que é natural, dorme e esquece. Aí depois de 3, 4 horas que eles vão se encontrar, a amamentação vai ser mais dificultosa. Que coisa, o que podia ter sido natural, e se vocês perguntarem para ambas as clientes, para ambas as mães, se elas tiveram dificuldade com a amamentação, vocês vão ver como é que foi. E quando ela fala, no caso, quando você diz da participação do pai, normalmente hoje no parto o pai fica externamente esperando o bebê nascer, né? Daí fica lá, aí vem a sogra, aí tá ansioso fulano, e daí vem passa o enfermeiro, e aí, tá ansioso? Tô esperando, né? Daí o amigo, né? Liga, já nasceu? Não nasceu, ele tá lá fora. Ele não tá vivenciando momento algum do parto, não é verdade? E essa aproximação do pai, ela faz a diferença, certamente, né, Sara? Sim, total. E cada vez mais a gente coloca eles em ação. E muitas vezes no depoimento eles vêm dizendo que o pós-parto eles têm que aprender para auxiliar a mulher. Eles reconhecem um pouco da instabilidade que elas sofrem, ou enfim, que o corpo necessita passar para voltar à estabilidade hormonal e emocional delas. Então eles cuidam delas de forma diferenciada. E também dedicam mais tempo com qualidade a esse bebê. Né? Que sabem que é assim, olha, o bebê precisa muito, muito da mãe. E a mãe, muito, muito do marido, que é o pai. Essa é, se se ajudarem assim. Se ajudarem assim... Coisa linda, hein? Maravilhoso, muito bacana. Realmente. As meninas continuam aqui conosco, a Ana Paula, a Micheline e também a Sara, né? Porque no próximo bloco a gente volta a falar mais um pouquinho. A gente se encanta aqui com a pequena Alice, com o pequeno Lucas, a Gabriela, né? Que está aqui segurando agora o Luca, que já está aconchegado ali no colo da Gabriela. O assunto, o tema do programa Café Debate de hoje é parto humanizado. Você já ouviu falar? Nós estamos impressionados com os relatos de 2 mães que tiveram os filhos desta forma. Eu falo de Ana Paula e também de Micheline. Quem acompanha é a doula e psicóloga Sara Helena. Isso mesmo. Agora a gente vai falar com a Ana Paula e com a Micheline também sobre essa questão de ter um acompanhamento, né? A Ana Paula estava aqui contando de todo o tratamento que é, e muita gente até se espanta, né? Com a Alice, que não chora, que é tranquila,
né? Você dá de mamar para ela, tem todo esse acompanhamento e assim também acontece com a Micheline, né? É que, na verdade, quando a gente resolveu fazer o parto humanizado, a gente se preocupou mais foi com os bebês, principalmente, do que com a mãe. Então, eu vejo muita mulher grávida fazendo ultrassom e como tá, nananana, e fica se preocupando, esquece do bebê. Então, eu, pelo menos, sei a Micheline, mas eu estudei muito também o que vem depois. Então, eu pratico com a Alice o que a gente chama de esterogestação, que é continuar gestando o bebê, acreditando que ele ainda é um filhote depois que ele nasce. Então, essa história de, deixa lá chorando porque não vai criar mãe. A gente acredita que agora é a hora dele ter mãe, assim, é hora dele ficar sempre aconchegado. Então, a gente não ensinou o bebê a chorar, não deixou ele lá esperando, ele não fica sozinho, ele dorme junto com a gente, não dorme no nosso meio para não ficar apertadinho, mas a gente fez uma cama acoplada junto com a nossa, para ela estar ali todo o tempo. A amamentação também, essa história de 3 em 3 horas, a gente também não leva isso a sério, a gente deixa mamar a hora que quer, tem fome, a gente pega e dá um mamar, então a criança não tem cólica, eu nunca passei uma noite em claro com ela chorando, é bem diferente do que seria o natural. Cólica eu nunca vi, não sei se essa criança não... Porque dizem que é normal, que toda criança teve, a minha não teve. Então a gente vem fazendo todo um trabalho diferenciado, não só no parto, mas em toda a gestação. E o silêncio, Ana Paula? O silêncio dela? Como assim? Tranquilidade. Ela é uma bebê super tranquila, que não incomoda, e que o meu vizinho veio me perguntar o que acontecia, porque o meu bebê não chorava. E acontece dos outros bebês na rua, porque eu acho que quando nasce bebê, nasce tudo numa leva. Exato. Então na minha rua, além da minha, tem mais 4 bebês. E eu atendo os 4 bebês o dia inteiro. Porque eu escuto um chorinho e vou lá, mas não é ela, mas como que ela não chora? Porque eu escuto o choro da outra vizinha, escuto de noite, escuto de manhã, escuto o tempo todo aquela gritaria, aquele choro incontido que dói no meu coração. Eu penso, eu vou lá pegar. E às vezes eu escuto a mãe dizendo, mas não chora, porque isso aí é manha. E a gente acho que a Micheline também passa por isso, que é a gente mesmo que ensina o bebê a chorar. Então nós não ensinamos. Reclama, claro, tem uma manhãzinha como todo, mas tu nunca ouviu aquele choro afinado que a gente diz assim, né? Ainda mais para quem já teve o primeiro, né, Micheline? É verdade. O que a Ana Paula fala, eu concordo plenamente, o Luca também. Cólica, a gente não lidou com isso, não sei o que, né? Ele dorme a noite toda, ele é uma criança tranquila, ele vai no colo de todo mundo. No meu prédio também dizem, né, que não tem bebê dentro daquele apartamento. Eu acho que essa preparação que a gente faz não é só o antes, é o se preparar mesmo para o depois também, né? E existe esse acompanhamento também. E existe esse acompanhamento. Então, depois que a gente faz o parto, a gente tem acompanhamento pós-parto. Então, a equipe Nascendo em Família, ela vai até a casa da gente, ela orienta. Eu lembro que a Sara foi lá em casa, ela foi lá, eu quero ver o quarto, como que tá. A gente deixou o Luca a primeira noite no bercinho e parecia assim que ele queria estar junto com a gente. E aí a Sara disse, não, vocês podem organizar uma caminha na lateral, pode deixar ele pertinho de você, porque é o momento que ele quer ficar junto de você. A questão da amamentação também, de como segurar, vídeos. Então, é toda uma preparação, é um acompanhamento. Às vezes a gente liga, Sara, né, tá acontecendo isso, o que a gente faz? Então, eu acho que isso é super importante, né? É uma equipe que acompanha a gente do início até o fim. Hoje ainda a gente hoje ainda a gente tem esse contato, mesmo após 2 meses, né? A gente está sempre em contato e a Sara manda e-mail, como é que está a família, como é que está o Luca. E eu acho que é super importante. Sara, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, agradecendo já, né, a presença de todas vocês. É uma satisfação muito grande recebê-las aqui no programa Café Debate. Mas quem quer contactar com vocês diretamente, Sara? Então, Caleb, o meu telefone particular é 9977-3004. Porém, nós temos as nossas atividades da equipe Nascendo em Família já iniciaram aqui em Balneário Camboriú. Com o curso, né? Com o curso. Em fevereiro, né? Sim, começou agora em março, comecinho de fevereiro, continuando agora em março. Temos ainda um encontro amanhã e mais um encontro dia 21 também. Porém, temos, a partir desses outros encontros, ao longo de trabalho de parto, parto natural, até pós-parto em relação à cesariana, tudo, a gente tem uma série de cursos agendados agora para cá, na SPAN da Escola de Yoga aqui em Balneário Camboriú. Tá?
Mas assim, Sara, tem mulheres que querem conhecer, querem ter esse acompanhamento. Existe um trabalho individual também. Sim, sim, porque tem mulheres que conseguem, por exemplo, a Micheline conseguiu frequentar os encontros e os módulos em casais, né? A Ana Paula, em razão da data do bebê, da Liz, não conseguiu entrar nos módulos. Então, os módulos vão até a casa da gestante. Lá a gente leva os exercícios, os vídeos, as leituras, conversamos, programamos, né? E trocamos compartilhamos as informações e trocamos para falar da questão emocional, dessa questão do pós-parto, de maternar, né? Porque a gente não trabalha, a gente não levanta a bandeira para um parto natural. Sim. A gente levanta a bandeira para um nascimento seguro, saudável e feliz. Eu queria só dar uma parte, porque o meu marido não queria participar. Desde o começo da gravidez ele falou assim, me desculpa, mas eu não vou assistir o parto. E no fim, ele foi lá, assistiu, foi ativo, participou e faz propaganda para que os amigos também participem dos partos dos filhos. Aí, então, para os papais que estão com medo, né? Eu não quero participar, passar por isso. Se não quiser, não precisa, mas no fim vai querer. Sim, sim. Que bacana. A maioria deles acontece isso. Eles se informam, né? E querem realmente aderir como as mulheres, né? Então, pai, eu sempre digo que as mães e os pais, as mães são tão pais quanto os pais e os pais tão mães quanto as mães. Isso é bacana a gente ter o depoimento da Micheline hoje aqui e da Ana Paula. Com certeza nós vamos escutar muito ainda, né, o depoimento delas. Quando a gente vê o sorriso, a emoção quando elas falam do nascimento, tanto da Alice quanto do Luca. E a gente sempre também tem o espaço aqui no Café Debate para, né, contar um pouco dessas experiências. Nós agradecemos de coração a toda a nossa equipe e as mulheres, porque nós, assim, depois que parimos, a gente quer contar para todas as outras, né? Verdade. Que existe uma forma de nascer diferente, saudável, segura, feliz, não tão dolorosa, agradável, e pelo menos a gente pode se informar, porque a gente pensa nos bebês. Legal. Né? Sara, obrigada. Micheline também. Obrigada. Muita saúde ao Luca e também a Ana Paula com a pequena Alice. E o Café Debate desta quinta-feira, dia 6 de março, vai ficando por aqui. A gente retorna amanhã, sexta-feira, às 18 horas. E muitas felicidades para você também, Caleb. Obrigado, Luana. Obrigado a você, nosso ouvinte. Um grande abraço, uma boa noite.